Muitas vezes, quando a dor aperta ou quando a vida se torna pesada, nossa primeira reação é pedir: ore por mim. Coloque meu nome em sua oração. E claro, isso é lindo. A intercessão tem poder. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Tiago 5,16 nos lembra: orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas aqui está o perigo. Quando esse pedido se torna um hábito de dependência, quando você se acostuma a terceirizar sua fé, a colocar nos ombros dos outros a responsabilidade de clamar, de se ajoelhar, de buscar, enquanto você permanece em silêncio. É como se você estivesse esperando que o clamor dos outros faça por você o que só você pode experimentar. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém pode ter intimidade com Deus no seu lugar. Ninguém pode construir sua vida de oração por você. Assim como ninguém pode respirar por você, ninguém pode orar em seu lugar. O mesmo Deus que ouve o pastor, o missionário, o irmão de fé, também ouve você, a sua voz, o seu coração, as suas lágrimas, a sua entrega. Tudo isso chega diante do trono de Deus. Não terceirize a sua intimidade com o Senhor. Não espere apenas que outros clamem em seu lugar. Levante a sua voz, mesmo fraca, mesmo entre lágrimas, e fale com aquele que te conhece melhor do que ninguém. Ore com sinceridade. Ore com fé. Pode ser simples, pode ser curto, pode ser apenas um suspiro, mas que seja seu. A importância da sua própria voz diante de Deus. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida, antes mesmo de uma palavra sair da sua boca. Salmo 139:4. Ele sabe de cada lágrima, cada medo escondido, cada pensamento que você nunca ousou compartilhar com alguém. Mas ainda assim, Ele deseja ouvir a sua voz. Deus não se satisfaz apenas com o que outros falam dele para você. Ele quer ouvir você falar com ele. Quer que você abra o coração com simplicidade, como uma criança que se aproxima do Pai sem medo, sem vergonha, sem máscara. Quando você se cala diante de Deus, esperando apenas que outros orem em seu lugar, você perde a oportunidade de experimentar o maior presente que existe: a presença do Senhor em primeira pessoa. Não há nada que se compare a sentir o próprio Espírito de Deus consolando, fortalecendo e guiando diretamente o seu coração. A oração não é um protocolo religioso, não é um ritual vazio, não é repetir frases bonitas para impressionar os outros. A oração é encontro, é intimidade, é relacionamento. E relacionamento não se constrói por procuração. Você pode até admirar a fé de alguém, aprender com a caminhada de outro, ser abençoado pela intercessão de irmãos e irmãs. Mas se você não se levantar, se você não abrir a boca, se você não buscar, vai viver sempre da fé emprestada dos outros e nunca da sua própria experiência com Deus. E sabe qual é o perigo? Fé emprestada não sustenta ninguém na hora da tempestade. Quando o vento sopra forte e a noite escura chega, você vai precisar ter a sua própria raiz, a sua própria intimidade, o seu próprio altar de oração. Por isso, não aceite viver apenas da oração dos outros. O mesmo Deus que ouve o pastor, o missionário, o líder, o irmão da igreja, também deseja ouvir você, com toda a sua simplicidade, com todas as suas falhas, com todo o seu jeito. O que move o coração de Deus não é a perfeição da fala, mas a verdade do coração. Oração é força em meio à fraqueza. Talvez você pense: mas eu não sei orar. Minhas palavras não são bonitas. Eu não tenho a fé que os outros têm. Quantas vezes você já usou essas desculpas para se calar diante de Deus? Mas escute, oração não é concurso de oratória, não é poesia ensaiada, não é discurso para impressionar. Oração é clamor de alma, é verdade transbordando do coração. Jesus já nos advertiu em Mateus 6:7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, não são as palavras rebuscadas que movem o coração de Deus, mas a sinceridade. É a fé simples, é o coração quebrantado. Então pare de se esconder atrás da desculpa de que não sabe orar. Se você sabe pedir socorro quando está em perigo, você sabe orar. Se você sabe dizer, me perdoa, quando erra, você sabe orar. Se você sabe agradecer quando recebe algo, você sabe orar. Oração não é sobre saber falar bonito,
é sobre ter coragem de se abrir diante do Pai. Às vezes, sua oração pode ser apenas um sussurro entre lágrimas. Senhor, me ajuda. E isso já é suficiente para o céu se mover ao seu favor. O silêncio que nasce da vergonha, da preguiça ou da incredulidade é perigoso, porque vai esfriando a sua fé aos poucos. Mas a oração, mesmo a mais curta, mesmo a mais frágil, mantém o fogo aceso. Não espere ter força para orar, porque é justamente na fraqueza que a oração se torna mais poderosa. É quando você dobra os joelhos cansados e levanta a voz trêmula que o Espírito Santo vem, consola, fortalece e transforma. Não se cale. Não espere ser forte para orar. Ore para ser fortalecido. Pare de esperar que outros carreguem a sua cruz. Quando você pede para alguém orar por você, é como se dissesse: por favor, segure essa parte do meu fardo. E sim, isso é válido. A palavra de Deus nos ensina em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas aqui está a verdade que muitos esquecem. Ninguém pode carregar a sua cruz por você. Ninguém pode viver a sua fé no seu lugar. Ninguém pode construir a sua intimidade com Deus em seu lugar. Se você vive apenas pedindo oração, sem nunca dobrar os joelhos, está entregando sua arma mais poderosa nas mãos dos outros. Está abrindo mão da chave que abre os céus. Está escolhendo viver de sobra, quando Deus te chama para viver de fonte. Cuidado. Pedir oração constantemente, sem jamais se colocar diante de Deus, pode ser um sinal de comodismo espiritual. É como se você dissesse: façam por mim o que eu não quero fazer. Busquem por mim o que eu não tenho coragem de buscar. Mas a verdade é que ninguém pode substituir a sua entrega. Ninguém pode orar em seu lugar com a mesma intensidade que você, porque ninguém sente as suas dores como você sente. Ninguém entende a sua luta como você entende. E ninguém conhece os segredos do seu coração como você conhece. É claro que pedir ajuda é importante, mas depender apenas disso é perigoso. Você precisa assumir o compromisso de se levantar, abrir a boca e falar com Deus. Sua cruz é sua. Seu joelho é seu. Seu clamor é seu. E é isso que Deus espera ouvir, a sua própria voz. O privilégio de orar. Você já parou para pensar no privilégio que é orar? Muitos tratam a oração como um último recurso, um remédio guardado no fundo da gaveta, usado apenas em momentos de desespero. Outros enxergam a oração como uma obrigação cansativa, uma rotina sem vida, algo que se faz porque tem que fazer. Mas a oração não é peso. A oração não é burocracia. A oração é um presente, um privilégio dos céus colocado em suas mãos. No Antigo Testamento, o povo não tinha esse acesso. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e ainda assim, apenas uma vez por ano, no dia da expiação, carregando o sangue do sacrifício. E se entrasse de maneira errada, sem reverência, poderia morrer diante da glória de Deus. Mas quando Jesus entregou a vida na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51. Isso não foi apenas um detalhe histórico. Foi a prova visível de que o caminho para a presença de Deus foi aberto de uma vez por todas. Hoje, você não precisa de intermediários. Não precisa esperar que um sacerdote fale por você. Não precisa decorar fórmulas prontas. Não precisa marcar hora nem escolher lugar. Hebreus 4:16 declara: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você entende o que isso significa? O Deus que criou os céus e a terra, o Rei do universo, abriu as portas do seu trono e disse: venha, você pode entrar. Você é bem-vindo aqui. Então por que você insiste em viver como se esse privilégio não existisse? Por que você insiste em pedir que outros entrem no Santo dos Santos em seu lugar? Quando o próprio Deus já abriu o caminho para você entrar, você tem acesso direto. Não despreze isso. Deixar de orar não é apenas uma falha de disciplina espiritual.
é desperdiçar o maior privilégio que um ser humano pode ter: conversar diretamente com o Deus Todo-Poderoso. Imagine, você pode falar com ele no trânsito, no quarto, lavando a louça, chorando no travesseiro, caminhando na rua. Não há hora nem lugar que impeça esse encontro. O Deus Eterno inclinou os ouvidos para ouvir você. E mesmo assim, muitos se calam. Esperam que outros falem em seu lugar. Escolhem viver de fé emprestada, quando poderiam beber direto da fonte. Não se engane. O privilégio de orar é também uma responsabilidade. Porque se Deus abriu o caminho, você não tem mais desculpa para se afastar. A porta está aberta. A voz dele está dizendo: entre, eu quero te ouvir. Valorize o que o sangue de Jesus conquistou para você. Não fuja da presença. Não transfira para outros aquilo que é sua herança. A oração é sua chave, seu direito, seu lugar de intimidade com o Pai. Chegou a hora de parar de adiar. De parar de inventar desculpas. De parar de se esconder atrás da oração dos outros. Você pode continuar vivendo de fé emprestada, ou pode hoje mesmo decidir abrir a boca e clamar. Você pode seguir dependendo apenas do clamor alheio, ou pode finalmente dobrar os joelhos e construir o seu próprio altar. Não existe meio termo. Ou você aprende a se relacionar com Deus de forma pessoal, ou sempre viverá da sobra espiritual dos outros. E viver de sobra é perigoso, porque quando vier a tempestade, quando a noite escura cair, quando o chão tremer debaixo dos seus pés, será a sua fé que vai sustentar você. E se a sua fé estiver baseada apenas na oração dos outros, você vai desmoronar. Hoje Deus está te chamando a assumir responsabilidade pela sua vida espiritual, a parar de terceirizar a sua intimidade, a parar de viver como espectador da fé dos outros. Decida. Vai continuar pedindo que orem por você, mas nunca orando? Vai continuar reclamando que Deus não responde, mas nunca falando com Ele? Vai continuar buscando atalhos quando a porta está aberta bem diante de você? A oração é o canal da graça. É o encontro que renova. É a chama que mantém a fé viva. Quem ora permanece de pé. Quem não ora, cedo ou tarde, cai. Essa é a sua escolha. Ou você se levanta e ora, ou continuará vivendo de migalhas. E lembre-se, ninguém pode fazer isso por você. Deus não quer apenas ouvir falar de você pelas palavras dos outros. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer sentir o seu coração derramado diante dele. Ele quer ter intimidade com você. E isso só acontece se você decidir orar. Chega de viver de oração emprestada. Chega de depender apenas do clamor dos outros. Chega de se calar, esperando que alguém faça por você o que Deus quer que você faça com a própria boca e o próprio coração. A decisão é sua. Ou você escolhe levantar-se, orar e buscar a Deus de verdade, ou continuará preso em uma fé frágil, superficial e vazia. O céu está aberto. O trono da graça está acessível. O sangue de Jesus já rasgou o véu. Não existe mais barreira entre você e o Pai. E mesmo assim, muitos continuam distantes, como mendigos espirituais pedindo migalhas, quando poderiam estar sentados à mesa do Rei. Pare agora de inventar desculpas. Não importa se você não sabe falar bonito. Não importa se você sente que sua fé é pequena. Não importa se você está fraco, quebrado ou cansado. A oração não é sobre você ter força, mas sobre reconhecer que precisa da força de Deus. É na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, 2 Coríntios 12:9. Então hoje tome uma decisão. Abra a boca. Dobre os joelhos, derrame o coração. Ore. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Porque cada vez que você escolhe orar, o inferno treme, o céu se move, e a sua alma encontra descanso no Deus vivo. Não viva mais de sobra espiritual. Não terceirize sua intimidade com Deus. Pare de pedir apenas: ore por mim. Não viva como quem depende sempre do clamor dos outros. Não se esconda atrás da intercessão alheia, quando o céu está aberto para ouvir a sua própria voz. Comece a declarar com autoridade, em fé e decisão: hoje eu vou orar. Hoje eu vou falar com o meu Pai. Hoje eu vou entrar no Santo dos Santos e viver tudo o que Ele tem para mim.
Não vou mais esperar que outros façam por mim o que eu mesmo posso fazer. Eu vou levantar minha voz, vou clamar, vou buscar, e eu sei que Ele vai me ouvir. Essa precisa ser a sua postura, não de vítima, mas de filho, não de mendigo espiritual, mas de herdeiro, não de alguém sempre dependente, mas de alguém que descobriu o poder da intimidade com o Pai. Decida hoje que a sua boca não ficará mais fechada diante de Deus, que o seu quarto não ficará em silêncio, que os céus ouvirão o seu clamor, não apenas o dos outros. E cada vez que você escolher dobrar os joelhos, mesmo em fraqueza, mesmo em lágrimas, estará declarando: eu creio, eu pertenço, eu oro, eu vivo a presença de Deus. E quando você declara isso, não é apenas uma frase bonita. É uma guerra espiritual sendo travada. É como se cada palavra sua ecoasse no céu e estremecesse o inferno. Cada oração, mesmo aquela que você acha pequena, é como uma semente lançada na eternidade. Cada suspiro diante de Deus é registrado, cada lágrima é recolhida, cada palavra é ouvida. Nada se perde quando sai de um coração sincero diante do Pai. Quando você ora, você não está apenas falando com Deus. Você está se levantando no mundo espiritual. Você está dizendo ao inimigo: pode até me pressionar, mas não vai me calar. Pode até tentar me derrubar, mas eu vou orar. Pode até querer me enfraquecer, mas é na fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa em mim. Cada vez que você dobra os joelhos, o céu se move, anjos são enviados, correntes são quebradas, muralhas caem e caminhos são abertos. Porque oração não é monólogo, é diálogo. Você fala e Deus responde. Você clama e Ele age. Você se rende e Ele levanta você. Então não se engane. Cada oração é uma declaração de identidade e de vitória. Quando você se coloca de joelhos, você não está apenas orando. Você está dizendo ao mundo espiritual e a si mesmo: eu não sou órfão, eu sou filho. Eu não sou esquecido. Eu sou amado. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Pai que me ouve. E a minha voz importa diante do trono da graça. E cada vez que você escolher dobrar os joelhos, mesmo em fraqueza, mesmo em lágrimas, estará declarando com a própria vida: eu creio. Eu pertenço. Eu oro. Eu vivo a presença de Deus. Isso não depende de fórmulas. Não depende de decorar palavras. Não depende de copiar a oração de ninguém. O poder da oração está no coração sincero que se volta para o Pai. Você não precisa esperar sentir-se forte para orar. É justamente na fraqueza que a oração se torna mais poderosa. Você não precisa esperar ter grandes conhecimentos bíblicos para orar. É justamente na simplicidade que Deus revela a sua glória. Você não precisa esperar que alguém venha colocar as mãos sobre você. A mão do próprio Deus já está estendida, pronta para te ouvir. A sua oração tem peso no céu. A sua voz move o coração de Deus. A sua entrega abre portas que ninguém pode fechar. Quando você ora, você não está apenas pedindo coisas. Você está se alinhando ao propósito eterno de Deus. Você está afirmando diante de si mesmo, diante do inimigo e diante do próprio Pai: eu sei quem sou, eu sei a quem pertenço, e eu sei onde está a minha força. Não subestime o poder que há na sua própria oração. Não trate como pequeno aquilo que o céu considera grande. Porque cada vez que você se ajoelha, é como se acendesse uma chama, e essa chama ilumina, aquece, fortalece e transforma não apenas você, mas todos ao seu redor. O poder não está em quem ora por você. O poder está no Deus que te ouve. E esse Deus está dizendo hoje: eu quero a sua voz, eu quero o seu coração, eu quero o seu tempo na minha presença.